Olá amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 16 de setembro de 2015, quarta-feira. Esse é um pregão bem importante, porque o Ibovespa rompeu um ponto crítico. Antes da gente ir para os gráficos, deixa eu fazer um convite aqui para vocês. Eu já mencionei em outro farol, tá, que a gente tem um evento em São Paulo, que vai ser na quinta-feira que vem, dia 24. O Leandro vai estar presente, nós aqui, instrutores da Leandro Stormer, vamos estar todos lá em pessoa, né, para ter um contato mais próximo com o pessoal que nos acompanha há bastante tempo, falar sobre como a gente está vendo o mercado, o que a gente espera, um momento importante, alguns avanços, algumas novidades que a gente tem por aí. Também falando bastante sobre o panorama político do Brasil. A gente está num momento muito delicado e ímpar, né? E isso pode ter repercussões muito importantes, né, nas finanças de quem souber aproveitar o momento. O Leandro, vocês sabem, é um tremendo interessado em política, é muito ativo no Facebook, sempre. Hoje acho que está falando mais de política do que de mercado, né? Ele está voltando agora dos Estados Unidos, está vindo para o Brasil, na verdade, porque agora ele mora lá. Passou os últimos dias com o Olavo de Carvalho. Tem coisas interessantes que ele vai mencionar aí nesse evento, e vai estar com ele, Rodrigo Constantino, acho que é um nome que vocês também conhecem, né? Um economista bem importante aqui no Brasil. Então fica o convite, entre no nosso site, ainda temos algumas vagas, vocês podem clicar aqui, vão ter mais informações sobre o evento, e aqui embaixo vocês vão encontrar a página do evento, Vinhos e Valores, né? Vocês podem entrar aqui e ter algumas outras informações, ok? Espero vocês lá. Hoje não foi só um dia importante de mercado, por conta desse rompimento que a gente está vendo no índice Ibovespa, como também foi um dia bem divertido, né? Você sabe que a gente está com o LS Live aberto, que é o nosso, digamos assim, um serviço de acompanhamento de mercado, liderado por mim. Então, ao longo do pregão, a gente fica online, principalmente eu, em diversos horários do mercado, transmitindo como eu estou transmitindo agora, chamando atenção para papéis, para enquadramento em setups que a gente ensina e trabalha. E hoje foi um pouquinho diferente, porque a Nelogica, que é a desenvolvedora desse software gráfico que vocês veem aqui, que é disparadamente o melhor, sou fãzaço do Profit Chart, está fazendo um soft launching, né? Digamos assim, está lançando um simulador onde a gente pode fazer as operações exatamente como se fosse no mercado, respeitando o book de ofertas, enfim, colocando as horas. É fantástica a ferramenta. Eu comecei a usar a ferramenta hoje, mostrei ela ao longo do LS Live, e isso me permitiu fazer operações ao vivo com o pessoal. Antes a gente mais indicava as operações, mas agora com a ferramenta onde dá para simular, eu posso, dentro dos termos legais que regem aqui a atividade, mostrar as operações acontecendo. Então foi bem mais interessante hoje no LS Live, e a gente vai continuar fazendo isso ao longo dos próximos pregões. Então todos os convidados é só entrar no nosso site, a gente tem diversas transmissões ao longo do dia, né? E também é bem legal pegar aqui a ferramenta, ela já te dá toda a composição de trades, os resultados, como é que foi. Então a gente teve um dia bom, ganhando aí uns R$2.000 líquidos praticamente. Aqui está a composição das operações que foram feitas, né, com seus resultados, valores, preço de entrada, saída, horário e tudo mais. E eu vou detalhar essas operações mais adiante aqui no Farol, quando a gente começa a falar de day trade. Vamos agora voltar pro normal aqui do Farol e vamos começar pelo gráfico do índice Bovespa, ok? O índice Bovespa vinha apresentando uma contração, e já no pregão, né, de sexta-feira, eu mencionei que o mercado deveria iniciar uma expansão de preço. Aquele candle bem pequenininho ali já era um indicativo, tá? Foi a menor amplitude de pregão em muito tempo. A gente teve um movimento de alta, né, na segunda-feira, que
sozinho não significou muita coisa. Tá? O mercado continuou um movimento de alta ontem, batendo aqui nessa zona de resistência. Eu, sinceramente, acreditava que o mercado ia segurar um pouco mais, mas como eu falei para vocês, se o mercado conseguisse romper essa zona de resistência aqui, isso seria muito importante, principalmente se o movimento, se o candle fosse significativo, robusto, com bom volume. E é o que nós estamos tendo aqui. Tá? Então, o mercado está rompendo essa zona de resistência por volta dos 47.800, 48 mil pontos. Isso deixa para trás o processo de zigue-zague, tá? Que pode ser visto como um triângulo altista. Tá? É um pivô de alta, sendo acionado não muito distante da média móvel de 21 períodos. O mercado respirou bastante tempo, não é um rompimento esticado. E isso acontece depois do mercado ter batido no suporte, no alvo que a gente imaginava para esse ciclo de baixa. Então as coisas realmente vão se alinhando para aquilo que a gente já vem dizendo há algum tempo. Provavelmente o mercado fez um fundo por muitos e muitos anos. Tá? Agora a gente tem um pivô de alta. Tá? Olhando aqui o gráfico do índice Bovespa, está tudo perfeitinho, com uma exceção. Tá? A única questão aqui que incomoda um pouco esse rompimento é o fato desse rompimento estar acontecendo abaixo da LTB, né, que vem desde o topo lá de maio. Mas com esse candle, com esse volume e com essa conjuntura, não dá para usar isso como argumento para não fazer a operação. Tem que fazer a operação, tem que entender que o mercado agora está em alta, e se for o caso, a gente sofre stop, dando manejo de risco, está tudo certo. Okay? Existe essa questãozinha, então, diretamente no gráfico do índice Bovespa. E algumas outras coisas me incomodam um pouco, mas reitero, tá? Não dá para ignorar esse rompimento. Eu posso estar com o pé atrás com algumas questões, mas rompeu, tem que entrar e qualquer coisa sofre stop. O que me incomoda um pouco? O gráfico do futuro, o contrato vigente, o MV15, não conseguiu romper. Ok? Bom, a gente pode usar essa linha, mas o rompimento não foi tão claro. Não conseguiu romper essa sombra. Tá? Então isso me incomoda um pouco, tá? Mas não acho que seja suficiente para a gente não fazer a operação. E BOVA 11, tá? Também faltou um pouco de volume. Eu esperava um pouco mais de volume no rompimento do papel que tem a ver com o índice, tá? Que tem uma correlação mais direta com o índice. No mercado americano, pelo menos a gente está tendo rompimento também da zona de resistência, mas eu não sinto muita firmeza no rompimento do mercado americano, porque é um candle que não é tão amplo, não teve um pico de volume, a média ainda está muito inclinada para baixo. Então esses são os pontos que me incomodam um pouco. Mas no conjunto da obra aí, o índice Bovespa rompeu, é zigue-zague ascendente, então a expectativa agora é de alta. Se esse ciclo de alta realmente tiver continuidade, o alvo esperado para esse ciclo secundário, não estou nem falando do primário que eu acredito que vai surgir daí, mas do ciclo secundário é o topo que nós tivemos aqui em maio, né, por volta dos 58 mil pontos. Então nós temos aí um potencial, digamos, em 3 meses, 4 meses, do índice desenvolver uma alta de uns 20%. É bem possível. Tá? Vamos ver como é que ele se comporta aqui para frente. É importante que o mercado não venha forte para baixo, especialmente não fechando abaixo da mínima do candle de ontem. Tá? O stop aqui pode ser muito curto porque está muito em cima da linha rompida. Cenário bem interessante. No mini índice, pessoal. O mini índice abriu com um gapzinho de alta, foi desenvolvendo um movimento de alta. Aqui mostrou uma exaustãozinha em cima da zona de resistência, que era o ponto crítico e chave para a gente acreditar que o mercado poderia ir embora. Tá? Os 48 mil, eu vou arredondar ali 48.700. O mercado deu uma seguradinha ali, não ficou com cara de venda, a gente reiterou para não vender aqui, não era um ponto para venda. E aqui no candle do meio-dia a gente teve o rompimento desse topo. Tá? É um primeiro movimento, aquele que eu não gosto muito, que é meio esticado, mas o ponto é muito importante. Então a gente não podia não fazer uma operação aí. Tá? Então, a operação dentro do método Leandro foi feita e alcançou ganho. Dentro do método Busy, você sabe que eu stop pela média móvel de 9. Meu stop estava aqui embaixo, fechou abaixo da média móvel de 9, ajustei o stop para cá, fui estopado, perdi aí mais ou menos uns 100 pontos. Tá?
mercado veio buscar a média móvel de 21 períodos, que não era só a média móvel de 21 períodos, mas a estrutura rompida, ok? Que é suporte. E esse candle aqui conseguiu mostrar que o mercado conseguiu segurar. Então, recém tomei stop, mercado de viés favorável ainda, pode ser apenas uma correção. A gente fez a reentrada neste candle aqui. Tá? Na verdade, eu esperei esse candle fechar e deixei uma ordem aqui para comprar na volta. Acabei sendo executado com stop rente aqui, quase fomos estopados e depois o mercado fluiu. Tá? Deu para alcançar algum ganho e depois encerrei pela média móvel de 9 aqui. Tá? O mercado poderia ter bombado mais do que isso, né? Mas deu para tirar algum ganho. É importante que o futuro no pregão de amanhã não venha abaixo dessa região aqui, que ela consiga se firmar agora como um ponto de suporte, certo? Muito bem. Então esse foi o comportamento do mini índice. Pessoal, o farol hoje vai ser meio longo, tá? Não tem outro jeito. Mercado americano. Vamos olhar o S&P 500 futuro. O S&P 500 futuro nos deu uma sinalização altíssima no rompimento dessa congestão aqui. Ok? E fechou em alta, a expectativa seria de manutenção do movimento de alta. As resistências aqui também foram rompidas. É importante que os preços amanhã e ao longo desse pré-mercado que vai operando até amanhã consigam se manter acima dessa faixa dos 1993. Acredito que vai conseguir. O índice Dow Jones também nos deu uma operação de compra por rompimento, um sinal positivo, e conseguiu sustentar acima do ponto crítico de resistência. Tá? O gráfico diário não está lá muito bonito, eu sei, mas no intraday as coisas estão relativamente tranquilas. Dólar. O dólar teve um dia de queda, mas reparem que novamente é um pregão, é um candle do lado do outro. Não é um mercado para cima nem para baixo. A gente está tendo aquele movimento lateral que era já o esperado. Olhando o WDOV15, o dólar iniciou o dia com uma barra elefante que gerou venda. O alvo não foi alcançado em 3.830, mas o papel conseguiu gerar um bom movimento aí de 21 pontos. E depois, pela média móvel de 9, houve encerramento aqui, ainda com ganho aí de mais ou menos uns 7 pontos. Deu para tirar alguma coisa. Tá? E o dólar deve seguir um movimento aí meio perdido, esse movimento meio lateralizado ao longo dos próximos pregões. Talvez até venha a cair um pouquinho mais para buscar a faixa dos 3.799, 3.800. Tá? Mas eu não vejo o dólar dando um mergulho muito forte. Mesmo com o índice rompendo, o dólar não está dando sinal de um mergulho. O juro também ficou relativamente quieto, né? Fechou o gap, fazendo candles de dúvida, pode haver pressão compradora para levar o juro de volta para cima. É um ponto ruim para operar, tanto na venda quanto na compra. Tá? O filé da venda já aconteceu e daqui para frente fica complicado. Bom, vamos para os papéis. A Vale faz um Arami, né, depois de aí praticamente alcançar a retração de 0,382, mas eu não considero um ponto bom para compra. A gente está muito próximo da resistência, que é significativa, a correção foi curta no tempo, no preço também a média não foi alcançada ainda, então não gosto de operações aqui. Se a Vale conseguir romper esse topo daí, sim, ela começa a ficar interessante novamente. Né? E ela está fazendo exatamente o que a gente imaginou quando os preços rasgaram aqui, subir até aqui, dar uma segurada e a partir dali o sinal mais conservador que a gente poderia ter seria o rompimento da estrutura definida no topo que o papel viesse fazer aqui. Então as coisas estão se encaminhando nesse sentido. Se o papel continuar caindo, tá? A média móvel de 21 períodos seria um alvo provável ali próximo aos 14 e 15. Tá? No intraday a gente fez uma operação na Vale, uma operação com meia posição, quase foi uma venda de rompimento de linha d'água, que ela não foi acionada, a partir desse aqui a gente abortou, e quando houve esse rompimento aqui, a gente fez uma operação na ponta compradora na superação da máxima, tá? Mas com uma posição pequena porque a gente acreditava realmente num processozinho de pullback. E nesse processo de pullback a gente acabou sendo estopado nesse candle aqui, eu não vi justificativa para fazer uma nova posição, o mercado não estava tão forte. Então foi um stop barato, vai estar ali na lista de operações do dia. Petrobras conseguiu produzir um movimento de alta e acabou sendo segurada aonde? Na fronteira do gap, como eu havia mencionado. Tá? Então o mais prudente, para quem estava buscando uma operaçãozinha curta, já era sair por aí. Ok? Então ela conseguiu firmar o suporte agora aqui no 7,50 e se no futuro ela romper para baixo, 7,50 vai ser um sinal muito forte de venda, principalmente se esse gap se manter aberto. Tá? No intraday,
A gente fez uma operação aqui na Petrobras, rompimento de primeiro movimento. A gente fechou a operação no alvo, em cima da resistência, tá, desse gap. A gente teve um ganho aí máximo de 2,83%. Eu mencionei que a PTR3 estava mais forte, só que a gente acabou conseguindo fazer a operação só na PTR4. Eu não consegui entrar na PTR3 porque eu me esqueci transmitindo, mas repara o seguinte, ó. Foi 3,15%, então realmente estava mais forte, estava mais interessante. Bateu na resistência, segurou. Se amanhã a gente tiver rompendo essa resistência aqui em 9,57, 9,60 vamos colocar, na PTR3, está valendo mais a pena comprar PTR3 do que PTR4. No caso da Vale, também a Vale 3 estava mais forte. Tá? Tendo feito a operação na Vale 3, rompendo o primeiro movimento para cima, aqui, e por confirmação, já que o rompimento não foi dos mais bonitos, tá? Repara que o stop pela média móvel de 9 teria sido colocado aqui, ele não foi executado ao longo de todo o pregão e a operação teria saído no 0 a 0. Daí tu vê a diferença, a gente percebe que o papel está mais forte. Se a gente tivesse direcionado as operações nesses papéis, o resultado teria sido melhor. Setor de siderurgia. A Gerdau superou a máxima de ontem, poderia desenvolver um movimento de alta, mas ela já no início do pregão mostrou que não estava muito forte. Tá? O papel mais interessante para a operação do pregão de hoje foi mencionado Uzi Minas, para o rompimento de primeiro movimento, depois CSNA. Gerdau não fez nada, desenvolveu essa zona de resistência, se ela vier a ser rompida amanhã pode ser interessante. Tá? CSNA subiu um pouco mais, para quem operou na venda no gráfico diário, não tomou stop ainda, mas está suando frio, é verdade. No intraday, nós tivemos aqui o rompimento de um primeiro movimento a partir deste candle. O papel não alcançou o alvo para RP, apesar de ter subido 1,84%. Tá? Fechou mais ou menos no 0 a 0. Fechou abaixo da média móvel de 9, o stop inicial estava aqui, a gente ajustou para cá e no final das contas o papel fechou mais ou menos no preço de entrada. O papel que estava mais interessante foi o Uzi Minas, no gráfico diário. Coisa curiosa, né? O Uzi Minas era o papel que tinha o melhor enquadramento para uma operação de venda de swing trade, continua sendo. A operação foi acionada, deu uma nota boa, a operação está rolando. Mas tem sido o papel que tem gerado os sinais mais fortes, né, no intraday, apesar de ser o papel que estava mais fraco. E no setor bancário, mesma coisa. O Banco do Brasil é a Uzi Minas do setor bancário ultimamente, e com boa frequência em outros momentos também. É um papel que está mais fraco, mas que tem gerado as melhores operações de compra no intraday. Paciência. No intraday, a gente teve esse rompimento aqui da Uzi Minas, com alvo, olha só, 18,48 de volatilidade, 20% dá 1,69%. Então, 1,69%, não. Eu fiz errado a conta aqui, peraí. 18,48%, 20%, 3,69 agora sim. Então 3,69, o mercado alcançou o alvo lá em 4,60. A gente optou por fechar toda a operação, já expliquei assim que eu gosto, e nos deu uma bela operação aqui. E depois, quem não encerrou, tomou stop pela média móvel de 9 num pequeno prejuízo. Tá? A operação de venda continua válida. No setor bancário, o Bradesco continuou o movimento de alta. Não acho que ficou tão bom a operação de swing trade, já mencionei isso aqui, mas abrir espaço para o papel subir aqui até uns 25,30. Deve estar indo buscar esse patamar, marcando um topo aqui, a gente vai conseguir ajustar melhor a resistência. Talvez fosse até já mais importante, fosse interessante eu já colocar que aqui tem um ponto crítico de resistência. Enfim, quando marcar um novo topo, a gente vai saber onde é que está e o rompimento para cima daí nos interessaria. Okay? No intraday, não teve um enquadramento bom nesse rompimento, isso aqui não nos convenceu. Itaú estava melhor, Itaú está querendo romper esse topo anterior, de certa maneira fechou acima, então isso já seria meio que um pivô de alta como no índice, tá? Mas eu operei pela superação na máxima e me incomoda o fato do mercado estar um pouco esticado, tem vários candles já de alta, então aqui é bem possível que a gente tenha um processo de pullback. Prefiro priorizar operações de day trade hoje, que day trade seguro mesmo não houve. Banco do Brasil segue na tendência de baixa, vai repicando legal, alcança a média móvel de 21 períodos, só num ponto onde é esperada a pressão vendedora. Num certo momento do intraday houve uma pressão vendedora bem importante, no final o papel recuperou e desfez o sinal de venda que estava montando. Mas não está confortável para compras e está numa zona onde a gente pode esperar até sinal de venda que ainda não apareceu, não conseguiu se consolidar. No intraday,
nós tivemos um rompimento de primeiro movimento, que operamos e fomos estopados pela média móvel de 9 aqui, depois disso não teve mais nada a ser feito. Okay? Outros papéis que chamam a atenção, Ambev, a gente achava que o papel ia subir forte, teve muito volume hoje, poderia ter fechado um pouquinho mais bonito, mais próximo da máxima, a gente considera isso aqui um candle de gap de fuga bom para operar e operar na superação da máxima, mas ainda dá para operar, o papel deve buscar a faixa dos 20 reais aqui, e talvez segure um pouco, mas deve romper nesse fluxo, porque isso aqui é um alargamento reto, as coisas estão se alinhando para esse rompimento. BRIM3 é uma tosqueira, mas que chama atenção para um trade de correção, vem de uma longa tendência de baixa, conseguiu fazer um zigue-zague ascendente, virou a média, agora testa o topo anterior, faz um martelo com bom volume. Tá? O número de negócios confirma, se tu olhar no semanal. No semanal não tá tão bonito não, eu achei que era outro papel. Mas enfim, dá para buscar uma operação na ponta compradora, na superação da máxima, com stop abaixo da mínima, mas é um papel tosqueiro, não vai botar muito dinheiro isso daí. Tá? Mas pelo menos vale a pena acompanhar, porque eu acho que o sinal de correção tá bonito. BOVA11 seria uma possibilidade, então, de trade na ponta compradora. O volume me desagrada um pouco, eu mencionei isso já antes, né? Não se enquadra tão bem, por isso não recebe uma nota tão boa, um papel para olhar mais para o intraday. Se o volume de hoje fosse o mais alto dos últimos 4, tá? Considerando esses 4 aqui, então mais esse dá 5, dava para relevar. Mas não, está abaixo da média, mas também não é um volume baixo em comparação com os últimos dias. Tá? Não é o melhor sinal, mas chama atenção. Ponto. Braskem, a gente falou de Braskem recentemente, o melhor sinal seria o rompimento do topo anterior, Braskem está rompendo o topo anterior. Eu tô achando estranho aqui que o volume deu um tilt, agora sim. Tá? É o rompimento de massa de bandeira, um rompimento de finalização de processo de pullback, simetricamente tem um bom espaço para o papel fluir até os 19,80 e poucos. Mas rompeu um meio no limite, não teve tanto volume, repara o volume baixo, então isso desagrada um pouco. É outro papel que merece atenção, mas eu focaria mais no intraday. Tá? CCMX15, o milho trocou de contrato, então agora a gente olha o vencimento X15. Nós temos aí um engolfo de baixo com bom volume, é um sinal que dá para operar na ponta vendedora, ao meu ver, um trade de retorno à média. Tá? Eletropaulo consegue fechar acima dessa zona de resistência, se vocês repararem, isso aqui é uma ilha de reversão, ó, gap. Tá? Então tu pode entender isso como também um cenário de gap de fuga, a superação da máxima permite a entrada, o stop idealmente deveria ficar, se tu conseguir botar o stop abaixo de 12, esse é o melhor stop. Tá? Me incomoda essa média muito íngreme para baixo, mas acredito que o rompimento vai conseguir sustentar. Talvez a gente tenha um pullback que balance aqui, mas usando o stop abaixo de 12 acho que a gente está seguro. Tá? Não é para entrar muito pesado. Daria para entrar mais pesado se a média estivesse favorável. Mas é um papel que chama atenção. Tá? EZTC3. Outro papel que chama atenção. Em uma longa tendência de baixa. Tá fazendo exatamente o que a gente pediu. Não sei se foi no farol de ontem ou se foi no bate-papo de abertura do nosso site. Enfim, eu mencionei que o ideal para esse papel era a gente ter uma abertura, um gap de alta e um candle conseguisse fechar acima dos 13 reais. Tá? Melhor que isso, a média teria que já estar virando para cima. Mas enfim, é uma barra de ignição, é um gap de fuga, a superação da máxima permite a operação na ponta compradora, stop abaixo da mínima de hoje, idealmente abaixo de 12,50. Acredito que esse papel venha buscar a faixa dos 14 com alguma facilidade. Hipermarcas, a gente vai falando desse papel nos últimos dias, a gente pediu um candle forte também, esse candle aparece hoje, então vai se consolidando um fundo aqui na faixa dos 14,27. Eu considero isso uma barra de ignição, mas não é a melhor, eu só gosto dela, relevo ela porque ela está num ponto muito forte, no gráfico semanal a gente está se encaminhando para um candle bonito, tá? Mas seria o ideal aqui, a gente ter um fechamento acima da média móvel de 9, e daí operar a superação da massa. Mas acho que vale a pena o trade, tem que seja um capital menor, operar uma superação da máxima e colocar o stop, se puder abaixo de 14 é mais seguro, a partir de 13,99, se não, abaixo de 14,10. KLBN11, o que eu tenho para falar? Sim, alcançou o alvo
essa barra de ignição, demorou um pouquinho, foi na máxima do dia, agora fecha no candle feio, pode ter uma pressãozinha vendedora nos próximos dias, mas a tendência de alta se mantém. LCAM 3, outra tosqueira, junto com o BRIM 3. Essa tosqueira tem uma zona de suporte importante no semanal por volta dos 2,87, testou pela terceira vez, e agora ó, faz um fundo duplo, rompe em gap, a média já ficou para trás, ainda está inclinada para baixo, ela poderia estar virada para cima, seria melhor, mas é um duplo fundo rompido em cima de uma zona primária de suporte, rompido em gap de fuga, o mercado fechou na máxima e tem um volume, podia ser melhor o volume, mas o volume foi bom. Tá? Comparado com os recentes, o volume foi bom. Tá? Não dá para operar com um capital significativo esse papel, mas pode ter um movimento bem significativo aí ao longo dos próximos meses, tem potencial aí de buscar com alguma facilidade uns 20%, 25%. E por fim, me chama a atenção, Rente 3, uma barra forte com o volume rompendo a média móvel de 21 períodos. No semanal fica bem interessante, tem muita distância para a média móvel de 21 períodos e o ponto crítico de suporte foi rompido lá nos 29. Então é bem provável que esse papel consiga manter um movimento de alta nos próximos pregões. A superação da máxima para mim, isso aqui é um candle de ignição pelo volume, perda mínima seria stop. Ok, eu botaria o stop abaixo de 20,90. Esses foram os papéis que ficaram mais interessantes do ponto de vista de swing trade. Poderia ter mais, né, considerando que o Ibovespa está rompendo, acho que deveria ter mais. Mas ok. Cenários de day trade. Bom, vamos lá. Eu, na verdade, já passei o trade em Banco do Brasil, já mostrei como foi. Tomar um stopzinho. BVMF ofereceu um bom rompimento de primeiro movimento. A volatilidade nos dava um alvo de 1,74% a partir desse fechamento. O papel não bateu na RP por muito pouco, veio corrigindo, fechou abaixo da média móvel de 9, stop posicionado abaixo dessa mínima e não fomos estopados, o papel fechou ali com uma alta de 1,08%, mas valeu o trade. Cirela foi um papel que estava mostrando muita força, estava querendo romper essa congestão num fundo, que pode ser entendido como um duplo fundo, um retângulo, mas no final do pregão o papel devolveu e não conseguiu romper, deixou sua sombra superior. Tá? No intraday, a gente teve uma barra de ignição na segunda barra do dia, dava para buscar a operação, e depois aqui a gente cogitou uma operação na ponta vendedora, mas como não foi um candle amplo, foi um candle pequeno, eu acabei não topando a operação. Tá? Se o pico de volume fosse no candle menor e não no candle de alta, isso também seria melhor. Mas repare, o cara que entrou nessa operação acabou se dando bem. O mercado cai até a média móvel de 9, faz que vai reagir, tu puxa stop para cima dessa máxima, não é acionado, rompe a média móvel de 9, a partir daí tu usa a média móvel de 9 como parâmetro de stop e tu não é estopado, porque aqui o fechamento é igual. Tá? Então teria conseguido sair com algum ganho de 2,19%. Eletropaulo, nós já vimos o papel rompendo. No intraday, a gente teve uma oportunidade de compra por suporte gap. E se isso aqui falhasse, aqui dá para buscar uma operação, principalmente na superação dessa máxima, mas stop abaixo dessa mínima. Tá? Se isso aqui falhasse, a gente estivesse rompendo a linha d'água, seria uma venda importante. O papel ficando andando de lado, até que conseguiu fluir e oferecer ganho por esse movimento corretivo que se apoiava aqui nessa longa resistência que foi rompida. STC3, a gente fez uma operação nesse rompimento. Eu considero isso aqui ainda um rompimento de primeiro movimento, também pode entender como um rompimento de estrutura, enfim. Nesse candle aqui, a gente comprou e carregou até o leilão, deu para tirar alguma coisa, quase 1%. O alvo era mais longo, mas o papel não conseguiu chegar no alvo. ZTC3 estava mostrando muita força, vários papéis do setor, como por exemplo Cirela, estava mostrando bastante força. A ZTC3 estava entre eles. Tá? E a gente teve aqui o rompimento nesse ponto. Agora, o que faz a gente querer operar? Porque olha só, vou botar aqui a resistência está aqui, tá? É uma sombra, o ponto mais crítico está aqui embaixo, está sendo rompido. Fecha por uns centavinhos acima desse ponto. Não é um rompimento tão claro, mas quando vê esse padrão de volume aqui, dá para buscar um trade pelo acionamento, tem que ser de uma meia posição. O papel subiu ali quase 2,5%, e não teria gerado stop até o fechamento, mas a gente fecha a operação no fechamento. Ela não carrega. Light,
Se a Light não tivesse abaixo dessa resistência dos 12,37, 12,35 e com a média íngreme para baixo, isso aqui seria um candle de ignição, daria para operar. Mas considerando que essas estruturas são importantes, melhor ficar de fora. No intraday, no entanto, o papel gerou uma operação de rompimento, tá, de primeiro movimento, aqui para entrar também pela confirmação. Não foi tanto, depois desenvolveu um power breakout, que foi acionado, esse aqui eu perdi, não via em tempo, foi acionado neste candle aqui. Então a superação de 11,98 estava para comprar, o stop abaixo da consolidação em 11,89, quase sofreu o stop aqui, mas conseguiu oferecer aí um ganho, inclusive cumprindo a volatilidade daquele momento. Esta foi a Light, depois disso Smiles, ainda não rompeu, pessoal, segue desenhando esse retângulo, uma formação bem interessante, se romper para cima, se romper para baixo, provavelmente vai dar a operação, então vamos ficar muito atentos a Smiles. TRPL4 nos estopou, ofereceu uma bonita venda de linha d'água aqui, ó, na operação mínima, fechou acima da média móvel de 9, ajusta stop, foi um trade muito rápido. Foi um prejuízo muito rápido. Depois disso não teve mais nenhum enquadramento, mas repara que TRPL, onde esse papel veio bater? Uma resistência bem importante. Então vamos ficar atentos a um possível sinal de reversão aí nos próximos pregões. E com isso a gente finalizou o que teve de mais interessante em termos de day trade. Inclusive, pessoal, vocês estão todos novamente convidados a participar amanhã do LS Live. A gente ali vai mostrar as operações, vai mostrar o Profit em uso. E cliente Leandro Stormer consegue assinar a ferramenta Profit, que é disparadamente a melhor ferramenta do mercado, por um valor sensacional. Sensacional. Tá? Cliente Leandro Stormer assina Profit Chart por um valor muito abaixo do praticado no mercado. Quem quiser mais informações, manda e-mail para mim em biz@leandrostormer.com.br. Lembrando que Biz é B-I-S-I, ok? Eu fico por aqui, espero vê-los amanhã no nosso site lá na LS Live. Abração.